eu considero esse um dos maiores erros dos agentes de viagem. E galera, um erro com agência de viagem custa extremamente caro. Já ouvimos casos, graças a Deus a gente não cometeu nunca nenhum erro grave, mas já ouvimos casos de agentes de viagens que esqueceram, por exemplo, coisas simples. Simples não, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Coisas simples, tipo um certificado de febre amarela para o cliente que iria viajar para um determinado destino. E nesse destino existia a obrigação de ter o certificado de vacina, né? De vacina, no caso, da febre amarela. E qual que é o problema disso, galera? Em alguns casos, dependendo, é claro, da situação, às vezes o seu passageiro ele perde praticamente a viagem. E você vai ter que dar um jeito de resolver o problema. E muitas vezes, para você reemitir depois uma passagem, após resolver o problema, custa extremamente caro uma passagem em cima da hora. Sem contar que dessa forma você pode correr um risco de processo também. Sem contar que esse cliente provavelmente não vai gostar mais de você, não vai recomendar você mais para ninguém. E ninguém quer isso. Todos nós, empresários, a gente foge desse tipo de situação. Qual que é a sugestão aqui? São duas sugestões direto ao ponto. Sugestão número 1. Lembre-se dessa frase e coloca como praticamente um mantra da sua agência de viagens. Que seria o quê? O óbvio precisa ser dito. Exatamente, é uma frase que constantemente você vai lembrar para os seus colaboradores. Vai virar um mantra da sua empresa. O óbvio precisa ser dito. Galera, isso é extremamente importante, porque a gente muitas vezes está lidando com alguns clientes que nunca viajaram, por exemplo. Pô, nesses casos, clientes que nunca viajaram, cara, você precisa comunicar praticamente tudo. Até algumas orientações básicas, tipo check-in, coisas bem simples. Então, adotem esse mantra, que é o quê? O óbvio precisa ser dito. Beleza? Então esse é o primeiro item. E eu vejo, cara, vários exemplos no grupo das mentorias, no grupo do programa. Sempre tem alguma coisinha, tipo, até coisas mais simples, tipo uma conexão que você não informou e o cliente fica sem saber e se perde na hora do portão do embarque. Cara, pensem que vocês estão conversando. O seu cliente, pense que ele é uma criança, literalmente. Que as coisas ficam mais fáceis. Você precisa literalmente falar tudo da maneira mais simples e prática possível. Segundo item, ainda tem relação com essa questão do óbvio que precisa ser dito, é com relação à questão de você mapear todos esses potenciais problemas que podem acontecer na sua trajetória, mapeia eles e estrutura isso num processo seu. Vai virar processo e gestão de negócios da sua agência de viagem. Então, o que eu quero dizer isso? Você, nessa parte, na realidade, quem é perito, quem é o cara das nossas empresas são meus dois sócios. Eles vieram do mercado corporativo, então tem um conhecimento do caramba. Não posso falar palavrão aqui, né? Tem que evitar. Mas eles têm, assim, esse conhecimento técnico da parte de processo de gestão muito top. E o que eles fazem? Em todos os negócios, não somente na agência de viagem, mas em todos os negócios eles fazem isso. Eles mapeiam, sempre que acontecer um problema, é oportunidade de melhoria. Então eles sempre vão anotando tudo, registrando tudo. E após fazer esse registro, tudo vira processo, tudo vira gestão. Então, exemplo, identificamos, seja a gente vivendo esse problema ou não vivendo esse problema, mas entendendo que é algo que a gente precisa deixar mapeado para aquilo, que é aquilo, para facilitar para o nosso colaborador. Que, tem um colaborador hoje, expliquei para ele como é que funciona, XYZ. E quando vê, ele executa tudo certinho, mas depois de um tempo ele vai ter que, por exemplo, mudar de empresa, ou vai ter que sair, ou não quer mais trabalhar na agência, ou você eventualmente vai ter que demitir. Vocês entendem comigo que se você não mapeou os processos básicos, o que vai acontecer? Você vai ter uma energia gasta gigantesca no momento de fazer a contratação desse novo colaborador. Cara, vai ser um inferno na sua cabeça. Agora, se você mapeou todo esse básico que precisa ser dito, esse óbvio que precisa ser dito, qualquer colaborador que entrar no seu negócio,
ele vai ter esse conhecimento de forma fácil e simples. Então, terceiro, te facilita nessa parte de contratação. E também de criação, de fato, de um negócio, que segue processos, segue metodologias. Então, é muito importante você mapear todas essas etapas, todos esses itens específicos, para que você não tenha eventuais problemas. Então, repetindo. E outra coisa, já me perdi aqui porque estou gravando no meio da galera, mas outra coisa que é importante que eu lembrei agora. Tudo de problema vira um novo processo que vira um novo óbvio precisa ser dito. Porque eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas. Que anotem isso, porque o ideal é que você seja um terceiro tipo. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquela que aprende. Aliás, aprende não. Comete o erro e não aprende. E porventura vai acabar cometendo de novo. Esse é o burro. Tá? O inteligente, ele comete o erro, aprende com o erro e não comete mais. Beleza, esse erro. Então, repara, existe o burro, o inteligente e o sábio. O sábio é o terceiro e é o que a gente precisa buscar ser, que é aquele que comete os erros, aliás, não precisa cometer erro. Então, o sábio, ele não precisa cometer um erro, ele aprende com o erro dos outros e já estrutura o processo de gestão para que o time dele não cometa esse erro. Entenderam? Então é lógico, na nossa vida a gente em algum momento vai passar pelos 3, vai ser o burro, vai ser o inteligente, vai ser o sábio. Mas o que a gente precisa buscar ser na maioria do tempo é o inteligente e o sábio. Repetindo, burro, ele erra e não aprende com o erro e comete de novo. O inteligente, ele erra, mas aprende com o erro e não comete de novo, porque ele estrutura um processo, ele mapeia aquilo para que o seu time não venha cometer aquele erro novamente. E o sábio, ele não precisa nem cometer o erro, porque ele vai aprender com os outros empresários que ele vai conversar, vai se conectar, ele vai ver o que eles fizeram e o que eles passaram, vai pegar aquilo lá, vai implementar no seu negócio, vai estruturar processos de gestão e, por consequência, não vai necessitar passar por esse problema. Esse é o melhor dos cenários e é o que a gente tenta dentro dos nossos negócios se tornar. Então, galera, você que chegou a esse momento, provavelmente você deve ter problema de gestão, processo de gestão. A gente tem um treinamento, que inclusive é com um dos meus sócios, mas eu também tenho uma aula lá, que é o Everton, fantástico, inclusive é um dos grandes responsáveis pela nossa agência de viagem ter resultados de 7 dígitos por mês, há muito tempo, na faixa de 1,5, 1,6 milhão por mês, a gente, às vezes é mais, às vezes é um pouco menos. E ele é o cara em gestão e processo, e ele fez um produto bem simples, mas direto ao ponto, sobre processos de gestão, que é o kit Processos Lucrativos para Agências de Viagem, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, para você acessar. Se eu não me engano, cara, ele já chegou a cobrar até, em alguns momentos, mais de R$1.000, mas agora ele está cobrando menos de 200, se eu não me engano, que virou praticamente um produtinho de front. Vocês vão entender o que é isso depois. Mas é um tipo de produto muito interessante para ter, inclusive, na agência de viagem. Mas a gente tem outros negócios aqui também. Então acessa na descrição, no comentário fixado. Se você não entende de processo de gestão, você vai passar a entender com um dos maiores especialistas em gestão para negócios de turismo do Brasil. Então acessa aqui embaixo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Lembrando que aqui embaixo também tem o nosso Instagram, @lucasfialho com 2 Os, para você acompanhar a gente por lá, que trazemos conteúdos de milhas, cartão de crédito e também negócios de turismo. Então, se você gosta desses conteúdos, acompanha lá no @lucasfialho, que eu também vou te deixar um presentinho por lá. Me chama no direct mandando a seguinte palavra: 7D. Número 7 e a letra D, de dígitos. Porque a automação ela vai te disparar um PDF que a gente fez mostrando o que a gente viu de diferencial, o que ajudou a gente a sair dos 6 dígitos por mês de faturamento com uma agência de viagem para os 7. Então a gente vai te mandar esse PDF por lá, e além disso tem um aulão também, que a gente cobrou ele no passado, só que a gente vai te entregar de graça totalmente, como um presente extra. Tá bom, galera? Então, lá no Instagram, @lucasfialho, mandem 7 dígitos, e caso você queira o kit Processos Lucrativos para agência de viagens, aqui embaixo você consegue acessar num valor promocional. Tamo junto, fiquem com Deus, e até um próximo vídeo aqui do canal.